Bem, bom dia, eu gostaria de comentar as regras ali. Oitavo ano, produtos notáveis, propriedades. Primeira, quadrado da soma ou da diferença de dois termos. A dois números quaisquer. A mais ou menos B ao quadrado. Né? Reduz-se essa fórmula aí. A ao quadrado mais ou menos. Se for mais é mais, se for menos é menos. 2AB, né, multiplicando aí, mais B ao quadrado. Segunda, produta soma pela diferença de dois termos. A mais B vezes A menos B. É A ao quadrado menos B ao quadrado. Porque se nós formos utilizar a distributiva, vai ficar AB menos AB, o que nós vamos cancelar. Então já pode se colocar, né, sempre que vocês virem essa expressão aí, A mais B, A menos B, os mesmos números somando e diminuindo, né, dá uma diferença ali deles ao quadrado, ou seja, A ao quadrado menos B ao quadrado. Produto de Steven, x mais A vezes x mais B. Podem notar que ambos têm o x em comum. Então, eu posso colocar x ao quadrado mais a soma dos outros dois termos, A mais B vezes x, mais o produto dos outros dois termos, A vezes B. Quarto caso, cubo da soma ou da diferença. A mais ou menos B ao cubo. A ao cubo mais ou menos 3A ao quadrado de B, mais 3AB ao quadrado, mais ou menos B ao cubo. Tá? As pontas têm o sinal de menos, mais ou menos. Né? Se for mais é mais, se for menos é menos. Soma ou diferença de cubos. Só prestem atenção porque o 4 e o 5 eles são parecidos, tá? Então, ao cubo, ali na tá abaixo aqui, ó, a observação, ó. Como eu saberei, né, se é soma ou diferença de cubos? Ambos precisam ter raízes cúbicas exatas. O que é raiz cúbica? Aquele número que multiplicado 3 vezes dá o termo, né, que está ali. Então, raiz cúbica de A ao cubo é A, raiz cúbica de B ao cubo é B. Então vai ficar A mais ou menos B, porque se for mais, vai ficar mais, se for menos, vai ficar menos. A ao quadrado, aí inverte, tá? Se for mais, vai ficar menos AB, se for menos, vai ficar mais AB, mais B ao quadrado. Então, o sexto caso, que é o quadrado de um trinômio. Trinômio ao quadrado aí, A mais B mais C ao quadrado. Eleva os 3 ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Mais 2AB mais 2BC mais 2AC. Multiplica por 2 os termos tomados 2 a 2. De 2 em 2 ali, multiplica por 2. Agora a fatoração. Primeiro caso, fator comum. O que é o fator comum? O termo em evidência é o MDC. Então, ó, AX mais BX mais CX. X é o fator comum, vezes A mais B mais C. Quem fica no parênteses, na verdade a gente está dividindo, né, os termos pelo fator comum. Por exemplo, o AX dividido por X vai dar A, BX por X vai dar B, CX por X vai dar C. Agrupamento nós resolvemos quando temos 4 termos, né? Pelo menos ali, 4 termos, dá para agrupar, né, os números, os termos, né? Então, AX mais BX eu vou utilizar o fator comum lá do primeiro caso, vai ficar X vezes A mais B. E o Y, falei o mesmo, né? Y vezes A mais B. Como eu sei ali que está certo?
um bizu aí, ó, os parênteses vão ficar iguais, A mais B e A mais B. Se não ficarem iguais é porque tem algum erro. Aí nós vamos pegar os termos do lado de fora e multiplicar pelos de dentro. Ou seja, x mais y vezes A mais B. Terceira propriedade da fatoriação, trinômio quadrado perfeito, que é a volta do quadrado da soma ao quadrado da diferença. A ao quadrado mais ou menos 2AB mais B ao quadrado. Tá? Mais ou menos porque se for mais é mais, se for menos é menos. Assim, sempre que vocês forem simplificar uma fração, que vocês visualizarem um trinômio, a primeira coisa que eu tenho que olhar seria quadrado perfeito. Tá? É o primeiro procedimento. Mas como eu saberei se ele é quadrado perfeito? Eu vou olhar para as pontas, para as extremidades. Ambas precisam ter raízes exatas. Raiz de A ao quadrado é A, raiz de B ao quadrado é B. E aí esses resultados eu vou multiplicar por 2. A vezes B vezes 2, 2AB. Tem que ficar idêntico o resultado da multiplicação ao termo do meio. Vejam que o termo do meio é o quê? É 2AB. Então, como eu tenho um sinal ali, né? Se eu tiver um sinal de mais, eu somo os resultados das raízes. Se eu tiver um sinal de menos, eu subtraio. Então vai ficar A mais ou menos B ao quadrado. Diferença de dois quadrados. Sempre que vocês virem uma diferença de dois termos, vocês vão calcular as raízes, né? Se eles tiverem raízes quadradas, é porque dá para aplicar a diferença de dois quadrados. Então, ó, raiz de A ao quadrado, como eu disse no caso anterior, é A, e raiz de B ao quadrado é B. Então, A ao quadrado menos B ao quadrado é A mais B vezes A menos B. A volta do teorema de Esteve, algumas questões, né, trabalham assim, teorema de Esteve. Então, ó, ele dá, ó, x ao quadrado mais A mais B vezes x, que é uma soma, e AB, que é um produto. Então nós podemos resolver, tá? Se o trinômio não for quadrado perfeito, nós temos essa segunda opção aí, que é soma e produto. Que aí nós vamos pensar, né? Em dois números que somados vão dar o termo do meio, que estão multiplicando x, e que multiplicados vão dar o termo da ponta aí, que é o número solto, que é o AB. Né? Então vai ficar x mais A vezes x mais B, que são os números que vão constituir essa soma e esse produto. Soma e diferença de cubos. Aí, ó, A ao cubo mais ou menos B ao cubo. Ambos precisam ter o quê? Raízes cúbicas exatas. Então, raiz cúbica de A ao cubo é A, raiz cúbica de B ao cubo é B. A mais ou menos B é A mais, é A ao quadrado. Aí a gente inverte, né? Menos ou mais AB. Se for mais é menos, se for menos é mais. Mais B ao quadrado. Cubo perfeito é a volta, né? É a volta lá do cubo da soma ao cubo da diferença, né? As pontas também precisam ter o quê? Né? Raízes cúbicas exatas. A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo vai ficar A mais ou menos B ao cubo. É a volta lá da propriedade 4 de produtos notáveis que nós vimos. E aqui a propriedade 8 de fatoriação é a volta do quadrado, né, de um trinômio. Como que eu vou identificar? Ó, já tem os três termos ao quadrado, né? Se eles tiverem raízes quadradas perfeitas, né, exatas, então a gente já pode transformar, porque ó, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, mais 2AB mais 2BC mais 2AC. Ele está
preenchendo, né, exatamente o que? Os 6 termos do quadrado de um trinômio. Né? E os outros termos estão o quê? Multiplicando por 2. Então ele vai obedecer exatamente o que? A volta, né, a recíproca da propriedade 6 dos produtos notáveis. Tá? E espero que o pessoal, né, tenha compreendido aí essas diferenças, que isso será muito útil na simplificação de frações, principalmente. Cálculos com frações algébricas, equações fracionárias, que são aquelas equações, né, que possuem letras incógnitas no denominador, tá? Que tem uma diferença aí matemática entre equações fracionárias e equação com fração. Equação com fração, ela tem apenas uma fração, um número no denominador. Agora ela recebe o nome de fracionária quando ela possui letras no denominador. Ok? Então, gostaria que, né, o pessoal divulgasse esse canal aí, desse o seu like aí, ativasse o sininho para receber novas notificações. Um bom dia aí.